Gente, volta e meia aqui no canal tem um comentário desse tipo. Perdão, gay nerd, opiniões são feitas para haver debates e divergências, mas essas orientações servem mais para as gays novinhas. Eu, como sou mais experiente, chamo o macho para tomar umas cervejas e pronto. É batata dele cair fácil. Tomou 2, 3 goles, não há hétero que resista. Digo por experiência própria. Isso aqui foi naquele vídeo sobre como vencer a vergonha e se aproximar de alguém sem saber se ele é gay ou não. Eu nem vou entrar no mérito dessa obsessão dos gays em querer ficar com hétero, eu já discuti isso em outro vídeo, e também nem vou falar do problema que é você embebedar um cara para ter chance com ele. Existe uma linha bem tênue, bem complicada entre você deixar a pessoa relaxada e deixar a pessoa bêbada, né? Consentimento de bêbado não vale, fica o recado. O que eu quero falar aqui é sobre essa ideia de que muitos homens, ou talvez todos os homens, na verdade são gays sim, em algum nível, e a sociedade é que reprime isso. Mas nas circunstâncias certas, isso pode aflorar. Será que é isso mesmo? Será que todos nós somos bissexuais em algum nível? Essa discussão já existe há muitas décadas, talvez séculos, mas ganhou um verniz científico com uma pesquisa que revolucionou a sexologia moderna, ou praticamente fundou a sexologia moderna. O relatório Kinsey e a famosa escala Kinsey, que classificava os homens em 7 níveis entre heterossexual total e homossexual total. Qual será que é o seu nível, hein? E mais importante, será que isso importa? Aqui no canal Gay Nerd a gente fala de cultura pop e questões da vida gay, às vezes tudo ao mesmo tempo. Se você curte esses dois universos e acredita no meu trabalho para criar uma comunidade um pouco mais nerd e bem mais saudável, considere se tornar um apoiador do canal e receber benefícios incríveis. É só clicar no botãozinho Seja Membro embaixo do vídeo. Não quer se comprometer todo mês, mas quer ajudar? Manda um Pix. Qualquer valor ajuda muito. E para você que já mandou um Pix, eu agradeço demais. Esse canal não seria viável sem a ajuda de vocês, apoiadores em todos os formatos. Quem foi Alfred Kinsey? Ele foi um biólogo formado em Harvard, especializado em biologia evolutiva e que adorava o processo científico. Ele adorava pesquisar, coletar dados, sistematizar os dados, interpretar. Em 1928, ele foi chamado para dar um curso sobre casamento e família na universidade, né? Que tema bizarro. Mas ele ficou chocado em como havia poucos dados estatísticos sobre o comportamento sexual das pessoas. E aí ele o quê? Matou no peito e falou, vou resolver isso aí. Vocês viram, gente, eu fazendo uma metáfora futebolística? Ao longo dos anos, ele e a sua equipe coletaram mais de 18 mil entrevistas com americanos de todos os tipos. Homem, mulher, gay, hétero, respondendo uma quantidade enorme de perguntas. E isso virou o Relatório Kinsey sobre Sexologia, publicado em 1948. Se você quiser entender a importância desse cara de um jeito mais divertido, em 2004 ele ganhou a cinebiografia Kinsey, Vamos Falar Sobre Sexo, estrelada por Liam Neeson e que rendeu uma indicação ao Oscar de atriz coadjuvante para a maravilhosa Laura Linney. Quando esse livro saiu e foi um sucesso de vendas, foi um escândalo para a sociedade. Ninguém falava abertamente sobre sexo e o livro trouxe revelações chocantes, do tipo, as pessoas fazem sexo antes do casamento, as mulheres se masturbam. Realmente, né? Chocante. Mas naquela época era chocante. Mas para nós gays, ele foi super importante porque ele lançou a ideia da escala Kinsey, uma gradação que ia da classificação 0 a 6, sendo que 0 era uma pessoa exclusivamente heterossexual e conforme ela tinha mais tendências homossexuais, ela ia subindo nessa escala. Então, por exemplo, a classificação 1 era principalmente heterossexual, mas ligeiramente ou incidentalmente homossexual. A 2 era principalmente heterossexual, mas mais do que ligeiramente homossexual. E a 3, que era o meio, era igualmente heterossexual e homossexual. E isso foi revolucionário porque pela primeira vez a ciência estava dizendo que as coisas não são preto no branco, né? Não existe só 100% heterossexual e 100% homossexual. Tem umas gradações aí no meio. Ele basicamente oficializou e naturalizou a existência da bissexualidade. Embora ele não usasse o termo bissexual. Ele usava esse termo para o que a gente hoje chama de pessoa intersexo. Ele criou essa escala porque ao longo dessas 18 mil entrevistas, ele notou que um número muito significativo de homens que levavam uma vida heterossexual já tinham tido algum nível de experimentação com outros homens. Fosse algo mais casual, né, no passado, na adolescência, na faculdade,
fosse algo mais regular e constante. E que essa classificação podia mudar com o tempo. Então tinha os dados tipo 11,6% dos homens brancos classificaram o período entre 20 e 35 anos como uma fase 3, que é a fase central ali da escala, que é a bissexualidade. Ou então que homens nas classificações 5 e 6, ou seja, mais próximos da extremidade homossexual, foram exclusivamente gays por pelo menos 3 anos entre as idades de 16 e 55 anos. E, gente, isso foi um bafafá. Na verdade, tudo no livro foi um bafafá, mas isso também. E meio que permitiu existir no inconsciente coletivo que as experimentações homossexuais faziam parte de uma sexualidade absolutamente normal na natureza humana. Mas é importante lembrar que isso foi quase há 80 anos atrás. Era o começo da sexologia moderna, então muita coisa ali já ficou datada, já ficou ultrapassada. Por exemplo, essa ideia de que orientação sexual são complementariedades opostas, né? Se você é 80% hétero, então significa que você é 20% gay. Como se você só conseguisse medir uma coisa em relação à outra, sabe? E são coisas independentes. Aliás, todo bissexual vai te dizer isso. O próprio Kinsey reconheceu isso, de que essa ânsia para catalogar e sistematizar a vastidão da experiência sexual humana era algo impossível. Ele disse o seguinte, abre aspas, apenas a mente humana inventa categorias e tenta forçar os fatos a serem colocados em caixinhas. O mundo vivo é um contínuo em todos e em cada um dos seus aspectos. Tá vendo? E você aí se preocupando em rotular os outros. Isso me lembra uma cena daquele filme A Culpa é das Estrelas, em que a Shailene Woodley diz que entre o 0 e o 1 existe uma infinidade de números. E é a mesma coisa, né? Você não é necessariamente um 0, ou um 1, ou um 2, ou um 3, ou um 4, um 5, ou um 6. Depois do Kinsey vieram outros pesquisadores, outros modelos dessa escala, eixo X, eixo Y, né? Aqueles gráficos que você odiava na escola. Hoje a compreensão é mais de que a sexualidade humana não é uma linha reta em que numa ponta tá o gay e numa ponta tá o hétero, e sim um círculo ou uma esfera em que você pode estar posicionado em diferentes pontos de acordo com o seu referencial. As coisas são mais complexas, né? Assexual, pansexual, e saber onde você está nessa esfera não é necessário. Mas então, voltando na pergunta desse vídeo, todo homem está aberto a experiências gays? Somos todos bissexuais? Não somos. Orientações sexuais existem, são válidas e, como eu já disse aqui no canal, são autodeclaratórias. Uma pessoa que se diz gay, você deveria respeitar como gay. Você gostava quando a sua mãe dizia que você ser gay era uma fase que ia passar? Eu não gostaria que uma outra pessoa dissesse que eu não sou gay ou que eu tenho um pezinho na heterossexualidade porque eu pegaria uma mulher ou porque eu conseguiria transar com uma mulher. Então a gente também não deveria fazer isso com um homem que se declara heterossexual. Além disso, é importante enfatizar que a nossa orientação sexual não é condicionada só pela nossa prática sexual. Ela vai além do que a gente faz na cama. Se eu decidir transar com a minha melhor amiga lésbica para ajudar ela a ter um filho, eu não vou virar hétero por causa disso, ela não vai virar hétero por causa disso. Se um cara receber ali uma broderagem do melhor amigo, ele não vira automaticamente bissexual. Experimentações não são definições. Nós somos mais complexos que isso. Nossa orientação sexual também tem a ver com afeto, né? Tem a ver com a nossa constituição de laços amorosos, familiares. Com quem que você quer montar uma família? Tem a ver até com o nosso autoentendimento. Você sabia que você era gay muito antes de você transar com um homem, certo? E se você tiver um período de secura e ficar anos sem transar com um cara, você não vai virar hétero por causa disso, ou assexual, porque não é só sobre sexo. Como a sexologia não é uma ciência ligada apenas ao biológico, a nossa orientação sexual também tem um viés político. Não político no sentido de pertencer a algum partido ou votar em alguma pessoa, mas no sentido de que se reconhecer como alguém gay ou lésbica ou bi te coloca numa circunstância muito específica com consequências sociais, culturais, econômicas, religiosas. Eu nem preciso te falar isso porque você sabe muito bem, você já sentiu na pele. E isso, inclusive, ajuda a derrubar um dos argumentos que sustenta essa teoria de que somos todos bissexuais, no futuro todos seremos bissexuais. Porque, de fato, o número de bissexuais vem crescendo no Ocidente em quase todas as pesquisas. Mas será que é porque estão nascendo mais pessoas bissexuais? Ou sempre houve mais ou menos a mesma quantidade de pessoas bis, só que agora elas se sentem mais seguras para se assumirem publicamente? E um outro ponto que a gente precisa discutir é que existe uma certa hipocrisia nesse argumento de que todo mundo é bi, todo mundo pode ser bi, porque ele só é evocado quando interessa a um gay seduzir ou justificar a sedução de alguém que é entendido como hétero. Ou seja, o gay só está se aproveitando dessa orientação sexual no momento que é conveniente para ele, mas em todos os outros momentos ele nega a bissexualidade
daqueles que não são sexualmente interessantes para ele. Ele duvida do bissexual que fica com mais homens do que mulheres, ou ele duvida do bissexual que fica com homens, mas casa com mulher, ou vice-versa. A gente continua tentando pré-formatar a bissexualidade alheia segundo a nossa própria noção de homossexualidade ou de heterossexualidade, sem permitir que essa bissexualidade possa variar de grau, de modo, de tempo para cada pessoa e para cada parceiro dessa pessoa. Essa pessoa pode se atrair ou se apaixonar mais por um gênero ou por outro, de acordo com vários critérios na vida. E não cabe a nós julgar se isso é certo ou errado, se é falso ou verdadeiro. Falso ou verdadeiro é pergunta de vestibular, gente. A sexualidade humana é uma coisa complexa. O Kinsey falou aí, né? No livro de teoria é uma coisa, na vida real é outra coisa, muito mais fluida. Então, se você não está preparado para respeitar isso, é uma puta hipocrisia você usar esse argumento só para convencer o seu amigo hétero a te beijar. Gente, eu sei que a escala Kinsey tá ultrapassada, mas se você quiser entrar na brincadeira, me conta aí nos comentários em que ponto da escala você acha que você tá. Sendo que 0 é exclusivamente heterossexual e 6 é exclusivamente homossexual. E me conta também sobre as experiências que você já teve com héteros que ficaram com você ou ficaram com outros gays. Como é que foi isso? Aliás, também vale para sua experiência ficando com mulher. Como é que foi para você? Se você quiser se aprofundar nesse e em outros assuntos de um jeito leve, didático, gostoso, eu recomendo esse livro aqui, o livro da história LGBTQIAPN+, que acabou de ser lançado pela Globo Livros. Ele é excelente e eu vou deixar o link de compras no descritivo do vídeo. Se você usar o link, uma parte da grana vem aqui pro canal e ajuda a financiar mais vídeos legais que você ama. Lembrando que você também pode virar apoiador do canal, ajuda muito. E você vai receber vídeos exclusivos, grupo no Telegram e muito mais. É só clicar no botãozinho Seja Membro embaixo do vídeo. Me segue nas redes sociais e a gente se vê em breve. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd.